Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Logo de antemão, peço que vocês se inscrevam no nosso canal e, se gostarem do nosso conteúdo, compartilhe aí com mais pessoas. E neste vídeo, nós vamos estudar um pouco o PHP. Esse vídeo ele vai fazer parte de uma sequência em que nós vamos analisar juntos na documentação do PHP e iniciar, né, o entendimento da linguagem PHP sempre consultando a documentação. Por que a gente se propõe a fazer isso com a documentação? Porque todo desenvolvedor, né, que tem proficiência em uma determinada linguagem, ele precisa ter domínio da sua documentação, porque é lá onde tem as principais dúvidas, né? Onde as principais dúvidas de aquela pessoa podem ser resolvidas, tá bom? Então, não existe assim, você vai achar tutoriais, muitas coisas aí pesquisando na internet, mas se você domina bem a documentação, algumas vezes você nem vai precisar pesquisar porque você sabe que tem ali aquele tópico na documentação, você vai poder ir lá em cima e pá, já tirar a sua dúvida. E algumas vezes isso vai entrando também no seu vocabulário da linguagem, tá bom? Eu vou abrir aqui o nosso navegador, tá? Aqui está o nosso site, então, pessoal, se vocês quiserem acompanhar mais nosso conteúdo, ver os artigos do blog, né, que tem aqui no nosso site, alguns dos nossos serviços e aplicações que nós desenvolvemos, né? Access Design, a gente tá com esse projeto do canal, mas nós também somos uma software house, né? Então nós desenvolvemos software sob demanda, aplicações web para você que aí procura algum tipo de aplicação. E também produzimos conteúdo, né? A gente tem aqui uma aba que ainda está em desenvolvimento, que é essa parte de cursos, então vou estar em breve, né, tendo alguns cursos para vocês poderem se inscrever, né, linkando ali com a Udemy também. Os artigos do blog Educadores no Linux estão todos aqui, né? E alguns dos nossos produtos que a gente tiver, produtos a gente vai estar postando lá no blog, no site accessdesign.com.br, tá bom? Então, vamos à documentação do PHP, tá? Vou abrir um pouco o zoom, porque minha visão não é tão boa assim de longe, eu estou um pouco longe da minha tela. E vamos iniciar aqui, né? Primeiro vendo o que é o PHP, tá bom? Para vocês entenderem como eu cheguei até aqui, eu vou voltar um pouco os passos, né? Eu pesquisei por PHP, PT-BR, né? Que é a nossa linguagem, nosso idioma. Fui lá no manual. Aqui tem os direitos autorais, o prefácio, né, sobre este manual. Começando, e em começando a gente tem introdução, tá? Que essa introdução ele traz essa pergunta, né? O que é o PHP e o que ele pode fazer, tá bom? Então ele já começa, né, explicando um pouco sobre o PHP. O que é o PHP? Então, o PHP é uma linguagem de script open source de uso gratuito, muito utilizada e especialmente adequada para o desenvolvimento web e que pode ser embutida dentro do HTML. Essa é uma das principais características do PHP quando ele começa, né? É que ele poderia estar dentro do HTML. Ele tornaria aquele site HTML que lá no início da web, né, tinha somente aquele HTMLzinho ali, ele ia tornar ele dinâmico, ele era capaz de interagir com o HTML. E essa é uma grande característica do PHP. E como boa introdução, né, nós vamos ver isso na prática, tá bom? Nós vamos pegar esse primeiro ponto na prática, tá? Mas antes disso, né, além do exemplo introdutório, a gente tem aqui, ó, algumas outras explicações, né? Que o que distingue o PHP, né, de algo como o JavaScript é o lado cliente, né? É que o código é executado no servidor, tá? É interessante, né? Se vocês conhecem bem a linguagem, se tem a linguagem JavaScript, ela já consegue manipular ali o HTML. Mas a principal diferença é que JavaScript ela é uma linguagem front-end, né? Não é propriamente uma linguagem front-end. E o PHP é uma linguagem server-side, ou seja, ela é executada do lado do servidor. A sua principal diferença é que ele seja executado do lado do servidor, né? Então, ou seja, boa parte do código, se você for ali no HTMLzinho simples, se você der um Ctrl U para inspecionar o site, como esse aqui, ó, eu der um Ctrl U, ele abre a aba e ele me traz tudo, né, todo o conteúdo aqui, né?
Inclusive, se tiver algo de JavaScript, deixa eu ver lá embaixo, se a gente tem aqui na documentação. Vamos lá. Tem alguns códigos de scripts aqui. Deixa eu ver se esse script aqui a gente consegue acessar. Aqui é uma imagem. Vamos procurar um script. Script. Aqui. Tá? Quando eu clico aqui no script, ele vai abrir, ó. Tá lá todo o código JavaScript acessível para quem está vendo ali do front-end. No PHP, por ser algo renderizado no servidor, essa característica é bem diferente. Esse código já não é visível, né, para a pessoa ali que está no front-end, né? E aqui embaixo ele explica um pouco mais, né, o que o PHP pode fazer. Aí ele fala, ó, qualquer coisa. O PHP é focado principalmente nos scripts do lado do servidor. Portanto, ele pode fazer qualquer coisa que qualquer outro programa CGI pode fazer, como coletar dados de formulário, gerar páginas com conteúdo dinâmico, enviar e receber cookies. Mas o PHP pode fazer muito mais do que isso, né? E aí ele vem trazendo mais as questões das áreas, né? Existem duas áreas principais onde os scripts PHP são usados, né? Primeiro, executar scripts no servidor e execução de scripts na linha de comando, né? Ali no shell, né? Beleza. Então, isso aqui são duas áreas principais aí no PHP, ele vai sendo utilizado. Existem muitas mais coisas que o PHP vem trazendo, né? Essa questão do IMAP, do SMTP, entre outros protocolos em que ele vai trabalhar, o HTTP. E essa introdução aqui, né? Se vocês quiserem ler com mais calma, a gente está analisando aqui a documentação, mas a gente não tem de prolongar tanto, né? Pegando só os pontos principais para vocês. Ela vai trazer uma introdução geral onde você vai compreender a usabilidade do PHP. Bom, se você utiliza, né, o Windows, né, vamos aqui na nossa parte prática, na nossa prática do que a gente viu nessa primeira aula do PHP, na prática dele. Então, se você usa o Windows, você pode instalar alguns softwares para que instale o PHP meio que instantaneamente, né? Entre eles, você pode pesquisar por XAMPP, tá? Você pode instalar o XAMPP na versão do PHP que você está. Você vai lá no XAMPP, na primeira opção. Ele vai ter aqui download, baixar para o Windows. Recomendo você baixar já a versão 8.2 ou 8.3, se você achar interessante, né? Que é o que nós vamos. Eu vou estar utilizando aqui o 8.3, tá bom? Se você usa Linux, você pode simplesmente dar um... geralmente eu faço a instalação do PHP usando o comando sudo apt install, tá? Install lamp e um acento circunflexo, né? E do enter, tá bom? E aí o que acontece? Ele vai instalar o PHP e o MySQL. Ou você pode simplesmente para sudo apt install PHP, tá bom? E aí ele vai instalar o PHP para você, você vai ter um PHP instalado para ser executado no shell. Aqui, se eu der eu estou usando o WSL no Windows, se eu der um PHP-V, ele já tem o meu PHP instalado. Fosse no Windows, né, eu também tenho ele instalado no Windows, onde eu dou um PHP-V, e ele vai mostrar aqui para vocês, ó, a minha versão do PHP instalada, PHP 8.3 já instalada aqui na minha máquina, o Windows. Tá bom? Então, tudo bem. Vamos dar continuidade aqui à nossa sequência de vídeos. Eu não vou dar detalhes sobre essa instalação, tá? Eu indiquei vocês instalarem o XAMPP, porque o XAMPP tem algumas opções que você vai marcar lá e ele já vai ficar com o PHP instalado na linha de comando. Mas existem outras formas de você fazer download do PHP, tá? Que é baixando o próprio PHP compilado. Você faz download, ó, você pesquisar download PHP, aqui ó, no próprio site oficial do PHP, você tem algumas versões de PHP aqui para baixar, né, zipado, e que você pode usar e colocar na sua máquina. Não vou dar detalhes desse processo de instalação, mas existem vários vídeos aqui no YouTube que vocês podem pesquisar, né, e ver como instalar esse processo aqui, tá? Então, como vocês podem instalar e como vocês podem utilizar. Talvez no próximo vídeo eu possa trazer isso para vocês, né, de como fazer esse processo de instalação. Mas como eu já tenho aqui, vamos fazer primeiro esse nosso projetinho prático aqui, tá bom?
vamos fazer um pouco da prática com o que eu já tenho aqui, tá? No Linux, tá? Instalando a suite, o LAMP, né? Que é o PHP, Apache e MySQL, ele vai criar uma pasta lá no www.var/html. cd /www. Deixa eu fazer o seguinte: cd ao contrário, cd/var/www/html, tá bom? HTML. Ok, já estou na pasta HTML. Dentro do HTML, eu vou criar uma pasta chamada aula. Estou fazendo mkdir aula PHP, tá bom? Eu vou criar esse projeto aula PHP. Comando bem mkdir está errado, está errado aqui. mkdir. Eu vou fazer um code aula PHP, tá bom? Acabei do code aula PHP no meu Xcode, né? Ele vai criar, ele está ali na pasta. E eu vou criar o meu primeiro arquivo PHP, que eu vou chamá-lo de aula1.php, ok? E criamos aula1.php. Só tirar isso daqui, né? Fechar um pouco mais para cá e aumentar um pouco mais o zoom para a gente, né? Então, se eu fizer aqui, se eu colocar um aqui, aqui no VS Code, né? Se eu criar uma exclamação e der o tab, ele cria para mim a primeira estrutura HTML simples, tá? E eu vou chamar aqui no title de aula 1. E vou fazer um H1, né, que é o título também, chamando de aula 1. Aula 1. Bom? Ok. Nós criamos aqui o nosso primeiro arquivo PHP lá chamado aula 1. E para acessar isso no meu navegador, tá? Como eu estou utilizando uma versão do Linux, né? Eu vou em localhost, tá bom? E vou na pasta aula 1. Se você instalar aí o Champ, também vai fazer a mesma coisa, localhost/aula 1. E aí ele vai abrir para a gente, né? Não é aula 1, né? Desculpa, pessoal. A minha pasta é aula PHP. Tá? Então, na aula PHP, ele mostrou para mim aqui os arquivos. O arquivo aula1.php está aqui. Eu vou clicar nele e aqui ele já abriu, ó, o aula 1 aqui em cima para mim, né? Dando um H1. Só que aí vamos ver essa diferença sobre o JavaScript. Né? Vou fazer um script aqui. Script 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 PHP, né? Vou fazer assim. Vou fazer aqui embaixo, ó, um alert e Olá Mundo. Quando a gente recarregar, ele vai dar um alert do Olá Mundo aí no meu script, tá? Aqui, ó, alert Olá Mundo, dou um OK, e ele mostra o que a gente está executando ali. Se eu der um Ctrl U, aqui está o meu código JavaScript aqui sendo visualizado na minha página. Mas e com PHP, né? O PHP manipulando HTML. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó, um PHP. Vou colocar assim, ó, PHP, tá? Aqui embaixo eu fecho o PHP como uma das principais características do PHP. Sempre que você vai injetar código nele, você precisa abrir a tag, né? Você faz, ó, porque, né, um acento de interrogação em PHP e fecha com a interrogação e um maior que, tá? E aqui tudo que está aqui dentro será código PHP sendo executado. E um dos comandos mais simples é o comando echo, né? Echo olá mundo, por exemplo. E o comando echo, o que é que ele faz? Ele vai, né, meio que imprimir esse texto no seu documento HTML. Então, eu vou lá no navegador, fazer reload, ele vai executar aqui o que foi executado com JavaScript e veja onde é que está o olá mundo do PHP aqui, ó. Tá aqui, tá? Se novamente eu der um Ctrl U para inspecionar o código, veja,
você não vê nenhuma tag do PHP sendo executada aqui. Você só vê o texto que ele imprimiu no HTML. Mas você vê o que está no JavaScript. Essa é a diferença. O PHP ele foi lido do lado do servidor. Então, o que é que ele vai imprimir na tela final? Apenas o resultado do código processado com PHP. E aí, né, diferente do JavaScript, que ele vai ser executado exatamente na visualização, no lado do cliente. Tá bom? Essa é uma das principais diferenças, né, da linguagem server-side e client-side, né, com o PHP. Vamos ver um outro exemplo? Vou fazer aqui, por exemplo, um cálculo simples. Eu tenho uma variável que eu vou chamar de valor 10, né? E o outro valor 2, que recebe 20. E aqui eu vou concatenar aqui na frente, ó, com um ponto, né? Ponto. Vou colocar aqui valor mais o valor 2, tá bom? E aí a gente vai imprimir novamente esse valor e vai reanalisar ele. Veja, ele me deu um warning, né? Ele está me dando um warning na linha 14, então tem alguma coisa errada aqui na linha 14. Então, vou fazer o seguinte, vou retirar essas duas variáveis aqui. Fazer assim, resultado. Vou colocar aqui na frente o resultado. Não, soma, né? Ele gerou automaticamente o nome soma. A gente não completo. O que foi ali no Word novamente? Ele me deu, veja que ele me deu aqui o valor, tá vendo? Veja só. Olá mundo, tá? E ele me deu o valor aqui 30, tá vendo? A soma dos valores aqui na frente. Ele me imprimiu a soma. Aí, se você for novamente no Ctrl U para analisar o que foi executado, você vai ver que vai ser impresso apenas o resultado. Mas as variáveis que estão por trás, o processo de cálculo que está por trás, ele não é visível do lado do cliente. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre a nossa série de PHP, Introdução ao PHP, com a documentação, tá? Então, nós analisamos esse primeiro trecho e vemos na prática o que ele está explicando, né, ali sobre o PHP, né, se ele é uma linguagem de script open source, né, que ele está falando ali, especialmente adequada ao desenvolvimento web, né, e que pode ser embutida dentro do HTML. Então, a gente viu essa aplicabilidade, como o PHP ele pode ser embutido dentro do HTML. Então, agradeço a atenção de vocês, né, vamos até o nosso próximo vídeo. E logo mais nós damos continuidade a essa série sobre PHP. Valeu!